Me chamo Frei Pedro, mais uma vez, é uma alegria imensa para nós, filhos desta fraternidade, chamada Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, mais conhecida assim para aqueles que conhecem, Fraternidade O Caminho. Estamos há 6 anos nestas terras ao redor de Tubarão, 6 anos em Laguna. Nossas irmãs até pouco tempo moravam aqui em Tubarão, tiveram que se transferir de cidade, enfim. E graças a Deus há 20 anos a nossa fraternidade, que nasceu na periferia de São Paulo, tem feito em nome de Jesus e da igreja, podemos dizer, a busca do reino de Deus sobre todas as coisas e o serviço dos pobres, seus múltiplos rostos. Nossa fraternidade nasceu de uma realidade onde um jovem dependente químico pediu ajuda ao nosso fundador e ele, numa atitude junto com um grupo inicial de compaixão, decidiu deixar a sua antiga congregação, que era os Oblatos de Maria Imaculada, toda a sua estrutura, alugar uma casa, a partir daí viver da pobreza, da doação, da oração e do serviço aos pequenos e, claro, do anúncio do reino de Deus. Então, é em nome deste carisma, em nome desta igreja que nós estamos aqui para partilhar um pouquinho da palavra com os senhores e com as senhoras. De antemão, eu acredito que o ano de 2022 é um ano profético para toda a igreja. Eu estive recentemente num evento na Canção Nova da comunidade Colo de Deus e tantas graças aconteceram naquele encontro, tantas profecias e carismas totalmente diferentes. Depois nós, fraternidade, em janeiro tivemos o nosso retiro de religiosos e Deus suscitava com a mesma força, as mesmas profecias, os mesmos anúncios, o mesmo grito. E não é diferente que eu venho aqui partilhar com os senhores. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus quer e tem derramado sobre a igreja uma unção apostólica. E a unção apostólica é a unção de homens e mulheres que vivem da verdade do Evangelho. A unção apostólica é a unção da autoridade espiritual, homens e mulheres que não têm medo de pertencerem a Jesus. Homens e mulheres que não fazem uma experiência qualquer de encontro com esse Deus e permanecem a mesma coisa. É impossível. Homens e mulheres que são tocados por Jesus, se encontram com Ele e nunca mais se esquecem do seu olhar, se apaixonam por Ele, dão a vida por Ele, no seu trabalho, na vida consagrada, na vida matrimonial, enfim. A igreja tem precisado de homens e mulheres que se levantem como colunas sagradas da verdade, da palavra de Deus, que nós cantávamos, rompendo com o mundo, rompendo com o pecado, rompendo com a mentalidade humana, rompendo. Nós, todas as segundas-feiras, vamos vir ao grupo de oração, viemos ao grupo de oração, nos abastecemos da graça, e a pergunta que eu tenho aos senhores e senhoras é: e depois? E a terça-feira? E a quarta-feira? No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, no teu coração, toda essa experiência vivida de um movimento de amor de Deus, de encontro com Ele, o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos? Quando alguém nos questiona sobre a nossa fé, quando a mentalidade do mundo tomando todas as nossas realidades culturais, sociais, eclesiais, acadêmicas, o que nós fazemos? Quando a cultura da morte se instaura nas redes sociais, o que nós fazemos? Quando a cultura do descartável, do amor à custa de dinheiro, o que nós fazemos?
Quando você é questionado, o Senhor é questionado sobre a tua fé católica, apostólica, romana, o que você e o Senhor, a Senhora faz, que eu como consagrado faço. E se nós acreditamos que existe um tempo profético nascendo na igreja, quer dizer que o tempo é um tempo de calamidades. Deus nunca suscitou um profeta sem que o tempo fosse de arrefecimento da fé, esfriamento da fé e necessidade do povo de Deus voltar para Ele. Escuta, o mundo precisa voltar-se para nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu rezava, a palavra que o Senhor colocava no meu coração era: o meu povo precisa crer no poder da minha ressurreição. E por que essa palavra? A primeira pregação do apóstolo Pedro, a segunda pregação do apóstolo Pedro, a pregação primeira de Paulo, foi falar sobre o poder da ressurreição de Jesus, ou seja, o poder da vida após a morte. Olha para o seu irmãozinho que está do seu lado e pergunta: você crê no céu? Você crê no céu? Olha nos olhos dele e pergunta: você crê nas realidades celestes? Se você crê, diz para ele: se você crê, você está no lugar certo. Porque a palavra de Deus no Apocalipse vai dizer que a esposa do Cordeiro desceu, toda ornada de pedras preciosas, e essa esposa é a Santa Igreja Católica. Esta esposa é a Santa Igreja Católica, e você está no lugar certo. Se você crê no céu, parabéns, você está no lugar certo. Não sei se você escolheu a dedo assim: ah, não, mas hoje eu vou entrar aqui nessa igreja. Não importa se você escolheu assim. Se você escolheu assim, que bom, você está no lugar certo. Porque é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aqueles que trouxeram a palavra de Deus, por favor, peguem comigo o livro de São Marcos, no capítulo 8. Livro de São Marcos, no capítulo 8. Primeiramente, antes da palavra, eu queria parabenizá-los pela presença aqui neste grupo de oração. Parabenizá-los, tantos rostos, enfim, da melhor forma como se fala, jovem, crianças, adolescentes, senhores, senhoras, pais, mães de família, jovens universitários, enfim, parabéns. Parabéns, você fez uma opção contrária aos projetos do mundo, contrária aos projetos seculares do mundo. Quem sabe você, a senhora, já mereceria uma salva de palmas, porque você é vencedor. Você se decidiu por seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos juntos, capítulo 8, versículo 22. Como eu aprendi, assim que eu entrei na igreja na renovação, quem achou diz amém, quem não achou diz catequese. Catequese. Quem não achou diz catequese. Brincadeira. Vamos lá, versículo 22. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhes impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: não entres
nem mesmo na aldeia. Palavra da salvação. Primeiramente, nós precisamos entender em que contexto cultural está Jesus de Nazaré junto com seus discípulos. Betsaida era uma das colônias do Império Romano. O Império Romano, do grande Alexandre Magno, o conquistador, era um império miscigenado. O que significa isso, Frei? Era um império onde várias culturas imperavam. A cultura da Síria, a cultura da Grécia, a própria cultura romana. Ou seja, cada povo, cada parte de um povoado, de uma nova cultura, trazia consigo as suas religiões, os seus costumes. Então Jesus se encontra numa realidade de miscigenação. Jesus se encontra numa realidade onde não a fé judaica é a primordial, mas a fé grega, a fé dos grandes deuses, a fé egípcia, a fé faraônica, a fé dos romanos, enfim. Jesus se encontra numa realidade onde, primeiramente, o cego que ali vive pode ser que não professe a fé judaica. Pode ser que ele seja uma fé monoteísta ou politeísta, não importa. Mas pode ser que ele não seja um homem que professe a mesma fé que nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus se aproxima dele, ou melhor, ele se aproxima de Jesus. Porque quem sabe ele ouviu falar que era um homem bom, que fazia milagres. Um homem que fazia milagres. E a primeira atitude de Jesus é não só se aproximar, como tocar-lhe os olhos com a saliva. Numa hermenêutica bíblica, nós entendemos que Jesus ele faz uma menção específica ao livro do Gênesis. Por quê? Te recorda quando Deus modela o homem do barro e sopra-lhe as narinas? Sim ou não? Então Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pega o barro, mistura a sua saliva e toca. É como quem diz: ei, homem, que um dia foi criado à imagem e semelhança do meu Pai, eu te recrio, eu sou capaz de te recriar. Já não mais o hálito do Espírito do princípio, mas o hálito da vida que eu dou pela minha ressurreição. Pela minha presença eu te dou restauração, eu te dou vida, eu restauro a tua visão. Nós não iremos partilhar principalmente sobre a cura física, mas eu quis começar partilhando sobre a realidade cultural de Betsaida, porque nós iremos focar em uma coisa: a cura dos olhos espirituais daquele homem. É lógico que se existem numa só família vários tipos de crença, é lógico que os membros dessa família estão confusos. Ninguém sabe onde está a verdade. Ninguém sabe a quem seguir, como seguir, por onde caminhar. Então a realidade de Betsaida era uma realidade de um povo confuso. O primeiro processo da cura que este homem passa é o processo da cura, podemos dizer, física. Não sei se os senhores e as senhoras já escutaram falar sobre um filósofo chamado Aristóteles. Aristóteles ele entendia a alma em 3 níveis: vegetal, animal e intelectual. O vegetal, para todos os vegetais, que é uma potência de vida somente para nascer, se reproduzir e se alimentar, nada mais que isso. Para Aristóteles, a alma animal, que é a alma dos animais, também tinha as mesmas potências que a vegetal: nascer, se alimentar, reproduzir, só que dotada de sentidos. Ou seja, o animal vê, o animal cheira, o animal tem paladar. E o terceiro nível, que é o nível da alma humana,
Aristóteles entende que o diferencial desta alma humana é a capacidade de raciocínio. A capacidade que o homem e a mulher, o ser humano, tem de apreender sentido. Ou seja, só nós sabemos que isso aqui, um pedacinho de plástico azul, é um relógio. Logicamente os senhores não estão vendo, eu estou vendo, é um relógio. Um animal não é capaz de atribuir sentido a isso. Relógio nós sabemos que é para ver a hora. Mas para dizer o quê? Que nesse processo que Jesus faz com este homem, Jesus, ele quer curar-lhe a capacidade de ver a verdade. Primeiro ele vê os homens como árvores que andam. Alguém já viu árvore andando? Quem já viu árvore andando, levanta a mão. Se nós víssemos uma árvore andando, ou nós estaríamos no filme da Marvel, ou nós estaremos sonhando, ou muito doido, não sei, alguma coisa do tipo. Mas não é normal, não é comum uma árvore andar. Então a visão daquele homem é uma visão ofuscada. A primeira cura que Jesus quer realizar no nosso espírito é a cura da nossa racionalidade. Frei, como assim? A verdade que nos liberta é a verdade racional. Deus nos dá uma graça espiritual para que possamos vê-lo e, crendo, possamos segui-lo. A verdade da fé católica está toda fundamentada sobre uma verdade teológica dada por Jesus de Nazaré, em sequência dos seus apóstolos. Nós sabemos que os dogmas da igreja são imutáveis, ou seja, em resumo, nós sabemos que a doutrina da Santa Igreja, dada por Jesus e transmitida pelos apóstolos, é a verdade que salva, a verdade que liberta. A primeira cura que Jesus quer nos realizar hoje é a cura das mentiras. Que tipo de mentiras? Que tipo de mentira nós estamos acostumados a não só falar, como viver ou até mesmo pensar? Que tipo de mentira as mídias sociais hoje têm bombardeado informações para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos idosos, para nós? Ideologia de gêneros, uma fé mais ou menos, você não precisa ser tanto assim, toda religião é boa. O que mais? Basta crer em Deus que já está bom. Desculpem falar, mas aquela história de velório, né? Todo mundo no velório vai para o céu. É interessante. Todo mundo no velório vai para o céu. Mas o abençoado viveu a vida inteirinha matando, roubando. Mas no velório, Deus o tenha no céu. Nós estamos nos convencendo cada vez mais de pequenas mentiras. E logo o adágio popular vai dizer que mentiras repetidas muitas vezes torna-se uma verdade. E nós que nos enganamos por meio das mentiras repetidas muitas vezes, cada vez mais nos apartamos do Evangelho, cada vez mais nos apartamos da igreja. Não, esses dias eu estava lá em casa e um rapaz chegou para mim e falou assim: não, Frei, é interessante, legal a vida de vocês, né? Ah, mas esse negócio de padre não casar não é legal. Não, Frei, mas eu sou muito católico. Você é muito católico? Legal, mas como assim? Você não entende por que o padre não casa? Vou te explicar. Eu expliquei, mas ele disse: ah, Frei, mas o padre podia casar, né? A partir de que princípio, quem sabe ele me afirmou isso? Mas ele bateu no peito e disse: eu sou católico, amo a igreja. Mas como nós amamos a igreja e não aderimos o que ela nos pede? Como dizemos amar Jesus e não aderimos o que ele nos exige? Como dizer, o próprio Jesus quem disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e eu e meu Pai iremos e habitaremos nele. Nós podemos dizer que nosso coração é a morada de Deus quando amamos a Deus, porque é o próprio Jesus quem diz:
Quem me ama guarda os meus mandamentos, e quem não guarda os meus mandamentos, esse não me ama. Esse não me ama. Nós partilhávamos no núcleo na quarta-feira, terça-feira, quarta-feira, eu dizia, é muito fácil, eu apontei para mim, é muito fácil eu estar aqui falando, difícil é tornar as minhas palavras práticas. Quem sabe as minhas palavras, sendo elas boas ou ruins, pode ou irritar, ou alegrar, ou olha que bonito o freiozinho. Mas só eu sei, só você sabe dos combates que você trava para viver a sua fé. E se é que combate. É interessante nós percebermos que o Evangelho não é o Evangelho das facilidades. Não é fácil seguir Jesus, não é legalzinho seguir Jesus. É preciso contradizer o mundo, é preciso contradizer a carne. É preciso romper com os próprios valores e princípios pecaminosos. Quem me ama guarda os meus mandamentos, essa é a verdade da fé. E a verdade da fé não é negociada, irmãos e irmãs. A verdade da fé não é negociada. A verdade da fé não é suscetível a mudanças. E nós muitas das vezes queremos a pulso mudar a verdade da fé, mudar o Evangelho, mudar a igreja, mudar valores cristãos, porque ou eu mudo ou eu não me encaixo. Não tem um testemunho mais belo do que ver um jovem radical na busca por Deus. Eu dizia para Juliano, acredito, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar em homens que se encontram com Jesus e permanecem da mesma forma, porque a experiência que eu tive na primeira vez na renovação carismática católica há 12 anos, 2005, 2010, foi uma única experiência. Uma única experiência. A experiência que São Paulo teve com Jesus de Nazaré foi uma única experiência. A experiência que o apóstolo São Pedro, Tiago e João tiveram com Jesus foi uma única experiência. E nós já tivemos a nossa primeira experiência. E o que nós estamos fazendo com o Evangelho que bate forte no nosso coração? Aquele homem foi curado primeiramente da sua capacidade de enxergar a verdade. Jesus queria mostrar-lhe que não importa se você é um cego físico. E eu, meditando essa palavra, eu entendia aquilo que, fazendo uma paráfrase, né? Eu entendia o que Jesus dizia: não tema aquele que mata o corpo e nada pode fazer a alma. Temei antes aquele que pode matar o corpo e precipitar a alma no inferno. Temei antes ser cego da verdade de Deus do que um cego físico. Porque os cegos da verdade de Deus não podem herdar o reino dos céus. E é São Paulo quem diz: eu temo e tremo diante da possibilidade de não ser salvo, diante da possibilidade de não ver o nosso Senhor. Queridos, nós devemos vir ao grupo de oração nos alimentar profundamente de Deus e permitir que este fogo que nos incendeia chegue ao nosso coração, chegue à nossa casa, chegue aos nossos filhos, aos nossos irmãos, gere vida de oração, gere leitura da palavra, gere testemunho autêntico, gere martírio, gere testemunho. Porque é Jesus quem diz que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai. Se é verdade que conhecendo a verdade nos liberta, nós precisamos buscar a verdade. E a verdade para nós, cristãos católicos, não está em textos, palavras ou qualquer outro tipo de coisa. Está numa pessoa. Está numa pessoa. E essa pessoa não é relativa. Essa pessoa não relativiza o teu coração.
essa pessoa chamada Jesus de Nazaré não relativiza os teus sentimentos. Essa pessoa chamada Jesus de Nazaré não relativiza os teus problemas. Essa pessoa chamada Jesus de Nazaré não relativiza as suas lutas. Ele se importa com você. Ele se importa com as suas dores. Ele se importa com os seus problemas. Ele se importa com o seu trabalho. Ele se importa com o seu futuro. Ele se importa com a sua alma. Por isso ele colocou no coração de Dom Bosco aquela frase poderosíssima: dai-me almas e ficai com o resto. A vida dos santos era repleta de penitência, de sacrifício por causa das almas. A minha e a tua alma é preciosa. Não relativize o Deus que amou a tua alma. Não relativize. Não tenha por menos. Nós aprendemos hoje em dia que se existe um problema na sociedade entre nós, se chama o problema da escala de valores. Como assim, Frei? São tantas as informações que estamos acostumados a receber 24 horas, que nós já não sabemos discernir o que é mais ou menos importante. Em meia hora, com o telefone ligado, a gente ouve, a gente vê Facebook, Instagram, o que mais? YouTube, WhatsApp, o que mais? Loja de roupa, o que mais? Quem gosta de loja de roupa, levanta. Cadê? Loja de carros, cabra bom aí que gosta de carro, o que mais? Reforma da casa, enfim. Informações, para que eu e você não paremos e para pensar um pouco. Peraí, no meu dia, o que é mais importante? Na minha história, o que é mais importante? Se você parar para pensar agora 2 segundos, numa escala de valores, o que é em primeiro lugar na tua vida? Se eu perguntar, é Deus, todo mundo, é Deus, é Deus. É a missa, é a missa. Mas faça um exame crítico da tua consciência. Uma escala de valores, onde está Deus? Eu acredito que em primeiro lugar, porque aqui só tem homem e mulher do céu. Amém? Amém? Segundo passo, já estou terminando. O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores. Em seguida Jesus lhe impôs as mãos nos olhos. Ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente e de longe. Hoje pela tarde eu perguntava a Jesus: que tipo de escama caiu dos olhos de Paulo? Pergunta para o irmãozinho do seu lado assim, dá uma cutucadinha, porque tem gente dormindo, dá uma cutucadinha e fala assim: ei, santinho, que tipo de escama caiu dos olhos de Paulo? Pergunta aí, que tipo de escama caiu dos olhos de Paulo? Ou melhor, de Saulo, depois que caiu que ele virou Paulo, né? E eu entendi, claro que pode ser que o Senhor e a senhora entendam diferente, mas eu entendi que a escama da confusão. Paulo estava confuso, porque a palavra de Deus vai dizer que ele estava orando, cego, orava, enquanto Ananias ia ao seu encontro. Ele estava confuso. Toda a verdade judaica, discípulo de Gamaliel, o melhor dos discípulos, o melhor dos fariseus, se encontrou no meio do caminho com a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse homem cai do cavalo, esse homem fica cego e de repente, e agora? O que eu faço? Para a direita ou para a esquerda? Jesus ou judaísmo? Mas tudo que eu aprendi, e agora? Quando aquele homem recebe o segundo toque de Jesus, ele passa a ver perfeitamente. A graça que eu quero pedir a nosso Senhor hoje é que Ele toque, quem sabe pela segunda vez, nos teus olhos, para que você veja perfeitamente a face de nosso Senhor.
E a face de nosso Senhor é a face do homem das dores. É a face do ninguém te ama como eu. Mas também é a face do se queres ser perfeito, vende tudo que tens. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É a face de quem disse: Paulo saberá o quanto deve sofrer pela causa do meu nome. A perfeita cura dos olhos espirituais que eu quero pedir a Deus para os senhores e as senhoras é a graça de ver a perfeição da fé católica. A graça de ver com olhos nus o mistério que acontece nesta mesa todos os domingos da Santa Missa. A ver a olhos nus o mistério que está ao nosso lado no Santíssimo Sacramento. A ver a olhos nus o mistério que a Virgem Santíssima foi na vida de Santa Teresa e é na nossa vida. Que os nossos olhos espirituais se abram para ver a Deus. Que os nossos olhos não sejam, vou usar uma palavra difícil, eminentistas, ou seja, aqui, agora e nada mais que isso. Que os nossos olhos vejam o céu, que os nossos olhos queiram contemplar a face de Deus, porque a palavra do Senhor diz: o que o Senhor prometeu para nós, aquilo que os olhos jamais viram, coração algum jamais pressentiu. É isso que está reservado para nós. O que está reservado para mim e para você é aquilo que os olhos jamais viram. Sabe aquela viagem, a viagem maravilhosa dos seus sonhos que você fez, e você viu algo muito bonito, alguém muito bonito, não sei. O que Deus tem preparado, porque Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Os olhos jamais viram. A proposta que eu, Frei Pedro, tenho a fazer aos senhores e às senhoras é buscar o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais, tudo mais vos será acrescentado. Bens, se necessário, saúde, alegria, felicidade, conforto para sua família, paz, com perseguições, disse Jesus. Tudo isso, 100 vezes mais, no entanto, com perseguições. Mas com Jesus, perseguições é fácil, porque foi Ele quem disse: eu venci o mundo. No mundo haverá de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu vos curo. Coragem, eu arranco a vossa cegueira. Coragem, eu vos farei ver a minha face. Eis o que o Senhor diz para vós: coragem, eu vos farei ver a minha face. E não há coisa mais bela do que desejar ver a face de Deus. Vamos ficar de pé? Tem um homem chamado Adolphe Tanqueray, que ele diz que o primeiro e mais perfeito desejo é o desejo da perfeição. E o desejo da perfeição é o princípio da santidade. E se para ver a Deus face a face precisa ser santo, o desejo da perfeição é o caminho para ver a face de Deus. Desejar ser perfeito é desejar ser como Jesus. Desejar ser perfeito é desejar ser curado por Jesus. Desejar ser perfeito é desejar gozar da alegria que só o céu pode nos dar. Repito, com tribulações, mas coragem. Feche um pouquinho os teus olhos. Nós queremos, amado Espírito Santo, no final deste grupo de oração, pedir ao Senhor uma unção de graça, uma unção de liberdade, uma unção de verdade, para que possamos, Senhor, desejar ver a Tua face. Reza assim, reza: Senhor, eu quero ver-te face a face.
Senhor, eu quero contemplar o teu rosto. Senhor, eu quero ver os teus olhos. Senhor, eu quero beijar o teu rosto. Senhor, eu quero te abraçar, porque eu sei que ao teu lado não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais solidão, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, tristeza, depressão, ódio, rancor, nada. Ao teu lado tudo é paz, tudo é belo, tudo é alegria, Senhor. Faz que o nosso coração deseje, acima de tudo, acima de qualquer coisa, o reino, o teu reino, a tua vontade, a tua verdade, a Santa Igreja Católica que nos dá o teu corpo e o teu sangue na Santa Missa. Faz-nos, Senhor Jesus, desejar o Espírito Santo, esse novo fervor, essa nova graça. Por isso, Senhor, eu peço, junto com meus irmãos, junto com esta comunidade orante, dai-nos o teu Espírito, porque só cheios do teu Espírito podemos proclamar o Senhor como nosso Senhor. Somente cheios do teu Espírito podemos ter saudade do céu. Somente cheios do teu Espírito podemos ter saudade da tua face. Somente cheios do teu Espírito podemos ter paz. Somente cheios do teu Espírito podemos ser homens que lutam, que combatem pela verdade do teu Evangelho, pelas causas que valem a pena. Infunde em nós, Senhor, o teu Espírito de vida, o teu Espírito de santidade, a tua graça, Senhor, a tua unção, o teu poder. Nós te pedimos, amado Jesus, toca-nos com teu Espírito, toca-nos assim como o Senhor tocou a família de Cornélio, toca-nos assim como o Senhor tocou o apóstolo Paulo, Santa Teresinha.